Gabriel Galípolo assume a presidência do Banco Central nesta quarta-feira. E para comentar este assunto, o Jornal da Manhã recebe a economista Laura Pacheco. Laura, bom dia, bem-vinda e feliz 2025. Bom dia, um feliz ano novo para todos. Como estão? Agradeço, viu, pelo convite para participar aqui da entrevista. Vamos lá conversar um pouco sobre esse novo presidente do Banco Central que assume agora em 2025. É sobre isso que a gente quer falar e saber a sua opinião, sua avaliação. O que esperar do comando de Gabriel Galípolo nessa turbulência aí junto ao Banco Central? Bom, então, o Gabriel Galípolo, por carreira, ele possui também experiência no mercado financeiro, assim como era o Roberto Campos Neto. A única questão é que ele não tem uma experiência de carreira tão ampla e tão longa como era o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central que está deixando a cadeira agora. Ele possui também a questão da formação acadêmica na PUC, professor, também havia ali experiência na Fiesp e uma articulação bastante próxima do executivo, que é o atual governo. A grande preocupação de quando assume um novo Banco Central, vamos trazer em termos genéricos. Vamos lá. Qual que é a preocupação de quando assume um novo Banco Central? Há viés político nesse presidente? Será que ele pode fazer política monetária na canetada? Por quê? Porque ele vai ser a pessoa que vai comandar as decisões relacionadas à política monetária no Brasil, que faz principalmente menção à questão de regulação da inflação e das taxas de juros. E por que a gente tem que ter muito cuidado nisso? Porque um governo, ele dura 4 anos. E a gente, quando faz uma política muito na caneta, a gente quer mostrar resultados já pensando na próxima eleição. Será que Galípolo, ele pensa em apoiar o governo atual ou ele pensa de fato em fazer política monetária? Ao que a gente tem de informações, se diz que ele vai permanecer tendo a sua autonomia de fazer a política monetária do Brasil com autonomia como é de fato para ser feita, porque ele tem que ser descolado do governo, e assim como ele possui uma carreira que não demonstra tantos vieses relacionados ao governo atual. A única questão é que ele não tem uma ampla experiência como eram os presidentes que ocuparam essa cadeira anteriormente. Ô Laura, tem duas altas de 1 ponto percentual já, como vocês costumam dizer, contratadas para as 2 próximas reuniões, né? Como é que você avalia o médio e longo prazo? Há margem para que em algum momento a gente interrompa esse ciclo de altas, mesmo depois dessas 2? Porque eu vejo muitos colegas seus dizerem, olha, depois dessas 2, de 1, é difícil que na terceira não suba, pelo menos alguma coisa, menos que 1, mas não suba também. O Banco Central não vai parar imediatamente num soco, digamos assim, uma freada brusca de melhorar ou subir a taxa de juros, né? Tem alguma perspectiva de que esse ciclo seja interrompido ou que a alta diminua? O que é que precisa acontecer para que o país possa voltar a conviver com uma taxa de juros mais civilizada, digamos assim? Bom, essas taxas de juros, elas são previsões. Por quê? Como que funciona o ambiente do mercado financeiro? A gente não olha para a taxa de juros corrente, a gente não olha para a taxa de juros que está agora. Assim como, quando é tomada uma decisão de taxa de juros, em teoria, o mercado financeiro ele já até se antecipou frente a essa decisão. Costumo dizer que o mercado financeiro ele é um bichinho um pouco ansioso, então ele se antecipa antes que os eventos de fato aconteçam. Então, essas 2 próximas altas são perspectivas diante, principalmente, da conjuntura econômica que une. Os principais fatores de preocupação são inflação e também as decisões relacionadas à política fiscal, que é de responsabilidade com as contas públicas. A gente tem aí também, junto desse ano de 2025, a posse de Donald Trump. Donald Trump ele demonstrou uma perspectiva de política que vai trazer, pelo menos no médio e curto prazo, uma perspectiva mais de inflação para os Estados Unidos, que também vai manter juros mais altos lá nos Estados Unidos. Juros altos nos Estados Unidos significa os países emergentes, conhecidos como os países mais pobres, não têm espaço para segurar juros baixos. Então, a gente tem ali uma questão de um cenário externo relacionado à posse de Donald Trump,
Tem também algumas inseguranças relacionadas a esse momento geopolítico, dos conflitos que a gente tem tido, que começaram também, né? Em 2022 a gente tem o da Rússia e da Ucrânia, que se estende até agora. Isso traz insegurança, isso puxa também as taxas de juros mais para cima lá nos Estados Unidos, porque o mercado financeiro busca se proteger. E aí, o que acontece? O mercado financeiro se antecipa. Então, o que o mercado financeiro faz? Ele já prevê que a curva de juros vai ser lá para cima. Porque a gente não olha só para o agora, a gente não está pensando no hoje, a gente está pensando no futuro. Por que o banco pensa no futuro, o mercado financeiro? Porque o mercado financeiro, ele não é apenas responsável pelos investimentos, por bolsa de valores. Na verdade, ele faz muitas dívidas. Quando o cidadão vai lá pedir um crédito para agronegócio, vai pedir um crédito também para financiar um imóvel, vai pedir um crédito para fazer qualquer tipo de operação para financiar o seu negócio, uma aquisição, ele vai lá no banco e pergunta, e aí, quais que são os juros? Aí o banco vai pensar, eu não tenho que pensar nos juros agora, eu tenho que pensar quanto vai ser lá para frente. Então é feito estudos para pensar em projeções. Essas projeções são coletadas pelo Banco Central e divulgadas no Boletim Focus. Mas elas são apenas projeções. Então, ainda assim, mesmo que a gente tenha essas projeções, elas não são confirmadas. Elas serão confirmadas apenas após a reunião do Copom. E essa reunião, ela vai se cercar tanto dos desdobramentos após a posse de Donald Trump, que é quem que vai ocupar as cadeiras, quais que vão ser as medidas que ele vai tomar, quais que são as perspectivas em relação às decisões do Donald Trump e também em relação ao como que está a economia da China. Porque o Brasil, ele é muito influenciado pela economia chinesa também. A gente tem ali, são dois gigantes do mundo, Brasil e China, e todas as decisões relacionadas à China impactam bastante o Brasil, porque nós estamos relacionados àqueles mercados de commodities, que é aqueles mercados de produtos de base, produtos básicos, como é o caso de petróleo, grãos, isso tudo significa commodities, e a gente tem uma influência muito grande da China. Então, a gente ainda não tem decisões que nas próximas 2 reuniões vai de fato haver uma elevação da taxa de juros. A gente tem perspectivas porque o mercado financeiro quer se antecipar para fechar os melhores negócios possíveis no dia de hoje. Mas se ela vai subir ou não, isso vai depender do cenário econômico de quando chegar essa reunião, que vai levar ali, né, para as próximas 2, vai levar mais de 2 meses, né? Então, quais que são os principais impactos de taxas de juros muito altas? É que a gente tem ali um freio para a atividade econômica. Porque se a gente tem taxas de juros muito altas, a gente tem ali principalmente duas questões. Para pegar crédito, para fazer uma expansão, para poder comprar um imóvel, para poder fazer qualquer tipo de coisa, está muito caro. E a pessoa que ela é rica, que ela é parruda, ela vai pensar assim, por que eu vou investir em alguma coisa mais arriscada? Por que eu vou começar algo? Por que eu vou aqui contratar mais funcionários? Se eu deixo aqui uma parte do meu dinheiro investido em juros, sem risco nenhum, e eu já tenho ali uma receita financeira, que é de juros, né? Sem ter problema nenhum de correr riscos e ter que contratar. Então, essa é a grande questão. Juros muito altos, a gente desincentiva a atividade econômica. Então, essa é a principal preocupação e o principal impacto que a gente pode ter ali na economia, na população, nas pessoas que às vezes assistem os jornais, sabem dos juros e não sabem qual que é o impacto. O impacto é que a gente tem ali desincentiva, né, a geração de empregos, o crescimento, a construção civil, isso tudo fica mais caro. Deise. Laura, como que você avalia a possibilidade do Galípolo de equilibrar essas demandas do governo por maior estímulo econômico com a necessidade de preservar a credibilidade do Banco Central, mas especialmente nesse contexto de inflação e desaceleração e dos juros ainda elevados? Como que ele vai conseguir fazer esse equilíbrio? É possível? Olha, ele tem que ter uma mão muito firme em relação a pressionar o governo em relação às contas públicas. Essa é a briga. A briga também, eu digo, em relação ao peso que vai ser ele ocupar essa cadeira, e ele assumiu essa cadeira por uma questão de relacionamento e articulação política, porque ele é muito jovem. Ele tem apenas 42 anos. Ele é um presidente do Banco Central muito jovem, se a gente olhar aqui numa perspectiva dos presidentes anteriores, né, da vasta experiência que os demais têm. Não estou aqui desmerecendo de forma alguma a competência técnica do próximo presidente do Banco Central, de forma alguma. Mas essa questão de ele não ter tanta experiência e estar bastante relacionado ao governo é o que mais preocupa, de ele acabar
se deixando levar um pouco pelas vontades do governo, o que não é muito bem recebido, já que a briga que ele vai ter que comprar ali dentro, na hora que ele for assumir essa cadeira, é de apertar o governo para realmente segurar gastos públicos, efetuar ali essa agenda de forma muito clara e muito mais rígida, né? Da questão da questão do pacote fiscal, do como que vai ser. É preciso ter saúde financeira nas contas públicas para o Gabriel poder fazer o seu trabalho sem ser visto como um monstro. Porque se ele tiver ali uma saúde financeira do setor público muito preocupante, o que ele vai fazer? Ele vai pensar: eu vou ter que subir juros, porque eu tô aqui já prevendo ali uma recessão, eu já tô tendo problema, eu vou ter que atrair capital estrangeiro, então aquilo começa a virar um problema. Então a questão aqui, o que tá ali trazendo polêmica nesse novo banco, nesse novo presidente, e que vai ser ali a briga, é justamente a responsabilidade com as contas públicas. Então é nisso que a gente vai ter que ficar de olho. Laura Pacheco falando sobre a nova presidência do Banco Central. Laura, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo 2025 para você. Para vocês também, gente. Muito obrigada. Até.